Maria concebida sem culpa original, trouxeste a luz da vida na noite de Natal. Tu foste imaculada na tua conceição, ó Mãe predestinada da nova criação. Maria da Assunção, escuta nossa voz e pede proteção a cada um de nós. Maria da Assunção, escuta nossa voz e pede proteção a cada um de nós. Maria, Mãe querida, sinal do eterno amor, no ventre deste a vida e corpo ao Salvador. Ao céu fosse elevada por anjos do Senhor, na glória coroada, coberta de esplendor. Maria da Assunção, escuta nossa voz e pede proteção a cada um de nós. Maria da Assunção, escuta nossa voz e pede proteção a cada um de nós. Maria, Mãe Rainha, protege com teu véu o povo que caminha na direção do céu. Tu foste a maravilha das obras do Senhor, esposa, mãe e filha do mesmo Deus e amor. Maria da Assunção, escuta nossa voz e pede proteção a cada um de nós. Maria da Assunção, escuta nossa voz e pede proteção a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Sede nosso auxílio e refúgio contra as maldades do demônio. Instante humildemente vos pedimos que Deus sobre ele impere, e vós, príncipe da milícia celeste, com esse poder divino, precipitai no inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a perdição das almas. Vinde, Espírito Santo, vinde sobre nós, pela poderosa intercessão do coração imaculado de Maria. Cobri-nos com vosso amor, dai-nos a vossa santidade e integridade. Abençoai-me para que eu possa falar o que for da vossa vontade. E abençoai toda essa família amada que está agora unida, se alimentando da vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora
e na hora da nossa morte. Amém. Ela é Rainha, Senhora, Mãe do Rei e dos anjos. Santa Brígida viu a Mãe de Deus, Rainha do céu, cingia-lhe a cabeça inestimável diadema. Seus cabelos, cujo brilho e beleza eram admiráveis, desciam-lhe até os ombros. Portava túnica de ouro de esplendor notável, resplandecente, e um manto azul como o céu. Extasiada, em deslumbramento, com visão tão singular, mantinha-se imóvel de admiração, como que alienada de si, devido ao quadro que se manifestava em seu íntimo. De súbito, São João Batista lhe apareceu, dizendo: ouça com atenção. Vou explicar-lhe o significado destas visões. A coroa significa que a Santíssima Virgem é Rainha, Senhora, Mãe do Rei e dos anjos. Os cabelos esparsos, soltos, significam que ela é Virgem puríssima e perfeitíssima. Seu manto azul, como o céu, especifica que todas as coisas temporais para ela eram como se não existissem. Sua túnica de ouro expressa que ela teve uma vida ardente no amor e na caridade, tanto interiormente como externamente. Em Cânticos 6, de 1 a 10, nós podemos ler sobre Maria. Para onde foi o teu amado, ó tu, a mais bela das mulheres? Para onde se retirou o teu amado, a fim de que o busquemos juntamente contigo? Uma só é a minha pomba, a minha imaculada. Ela é a única de sua mãe, a escolhida da que lhe deu a luz. As mulheres viram-na e chamaram-lhe bem-aventurada. Viram-na as rainhas e as concubinas e louvaram-na. Quem é esta que aparece como a aurora, formosa como a lua, pura como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha? Nosso Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. Quanto mais uma alma se aproxima de Jesus, tanto mais luminosa ela se torna. E como a alma de Maria Santíssima andou sempre tão perto de Jesus, na mais íntima união com Ele, foi por isso uma alma verdadeiramente de luz maravilhosa. Alma que por isso tem iluminado com sua luz, reflexo de luz eterna, gerações e gerações de homens, nas mais belas manifestações de seu gênio, de seu espírito e de seu coração. E na escultura, na poesia e na música, como é grande a influência de Maria, com sua alma de luz. E da eloquência cristã, como jorram ondas de luz, inspirada por Maria. Ela, coroada de estrelas, ela, tendo a lua como escabelo, ela, iluminada de cheio pelo sol divino, Jesus Cristo, nosso Senhor. É realmente
uma luz que brilha. É realmente uma alma de luz que tem transfigurado toda a civilização cristã. Por isso, a Igreja exprime uma grande verdade quando canta: Salve, ó estrela do mar! Salve, Senhora, que com vosso brilho único tendes iluminado o mar tormentoso deste mundo e levado ao porto de salvamento a todas as almas que por vós se norteiam. Os franciscanos apenas se reúnem de manhãzinha, ainda escuro, é o seu primeiro grito de socorro e esperança. Salve, ó estrela do mar! Guiai os nossos passos pelo dia afora. E os jesuítas é a noitinha, que prestam a mesma homenagem à alma luminosa de Maria. Salve, ó estrela do mar! Atravesse com vossa luz conosco as trevas da noite. E quanta inteligência foi aclarada pela intercessão radiosa de Maria. De Santo Alberto Magno, se conta que era tão rude de engenho que queria deixar os estudos e a ordem, quando em sonhos lhe apareceu a Senhora, espancando as trevas daquela cabeça, que deveria iluminar com a sua doutrina não só a ordem dominicana, mas a Igreja Universal, da qual hoje é doutor, e do grande teólogo jesuíta Soares, assombro de seu século, se conta o mesmo fato. O mesmo de nosso padre Antônio Vieira, luz do púlpito e da literatura, ambos iluminados milagrosamente pela mediação de Maria. Até hoje, né? O pessoal fala sobre os sermões do Padre Antônio Vieira. E por isso, ela foi sempre considerada em todas as casas católicas de ensino como principal padroeira, a quem os estudantes invocam, cheios de confiança. Sede da sabedoria, rogai por nós. E sabedoria é sinônimo de luz. E para quantas almas cegas pelo pecado, transviadas na escuridão do erro e do vício, à beira já do abismo tenebroso do desespero. Foi Maria, a luz suavíssima, que lhes iluminou os passos no caminho da regeneração. Maria é a mais terrível inimiga que Deus armou contra o demônio. São Luís Maria Grignion de Montfort, quando escreve de forma brilhante essa frase no Tratado da Verdadeira Devoção, norteia a situação espiritual da Igreja e de cada um de nós, enquanto filhos da Santa Igreja. Afinal, se nos apoiarmos na Palavra de Deus, veremos claramente que do início ao fim, Deus nos deixa Maria como aquela capaz de pisar a cabeça da serpente, em Gênesis 3,15, através da sua descendência, que é Jesus, vitorioso sobre as trevas. Mas precisamos ficar atentos, que a vitória de Jesus não é sinal de relaxamento na nossa batalha pessoal contra o demônio, diz o santo. Não, irmãos, não caiamos nessa enganação. Jesus venceu
mas eu preciso vencer por ele, através do auxílio da Santa Mãe de Deus, que é nosso auxílio nessa batalha. Mas que batalha é essa? Essa batalha é clara na palavra em Apocalipse 12. Nós comentamos, semana passada, onde a palavra nos descreve a grande mulher e o dragão infernal. Esse trecho da palavra é justamente a batalha entre a mulher e seus descendentes contra a serpente do início de Gênesis. Perceba que isso se dá após a vitória de Jesus na cruz, o que confirma que nossa guerra ainda não acabou. Maria, sendo mãe perfeita, assume por isso as necessidades de seus filhos, filhos que Jesus, o seu filho, confiou a ela do alto da cruz. Conosco e por nós, mendiga, suplica junto a seu filho e pelos méritos de seu filho, com humildade autêntica, confiança inquebrantável, gratidão ilimitada. Por essa sua atitude de absoluta pobreza, que livremente escolheu por cumprir a vontade de Deus como serva. Como serva. Não muitas pessoas dizem que nós dizemos que Maria é uma deusa. Maria cumpriu a vontade de Deus como serva. E por essa absoluta pobreza é que Maria atraiu para a terra a misericórdia divina. Se a Virgem Santíssima está unida a Deus e é cheia de graça, é apenas porque Deus se encantou ao olhar para a sua humilhação. Assim como Maria Santíssima foi a primeira e mais perfeita discípula de Jesus Cristo em todas as virtudes, assim foi também na virtude da humildade. Que motivo de pejo para nós, que nos gloriamos de ser filhos de Maria e somos tão orgulhosos. Ponderemos bem que ao continuarmos assim, ficaremos sempre igualmente pobres de bens espirituais. Porque a Divina Mãe, imitando Jesus Cristo, resiste aos soberbos e comunica suas graças aos humildes. Basta nós vermos nas aparições de Nossa Senhora quais são as pessoas a quem ela escolhe aparecer e passar as mensagens. Os mais humildes, os mais pequeninos. No dia 15 desse mês, nós celebramos a solenidade da Assunção da Santíssima Virgem Maria ao céu, proclamado como dogma de fé. E vocês sabem, dogma de fé não é algo que nós podemos suprimir ou mudar. É algo que nós devemos acreditar, mesmo às vezes sem entender. E foi proclamado como dogma de fé pelo Papa Pio XII, que assim o definiu em 1950, através da Constituição Apostólica Munificentíssimo Deus. Assim está, a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. Antes essa celebração, tanto para a Igreja do Oriente como a do Ocidente, chamava-se dormição, porque foi um sonho de amor, até que se chegou à
Assunção de Nossa Senhora ao céu. Isto significa que o Senhor reconheceu, recompensou, com antecipada glorificação, todos os méritos da Mãe, principalmente alcançados em meio às aceitações e oferecimentos de suas dores. Celebramos a ascensão de Jesus, porque ele subiu aos céus com sua própria virtude e poder, né? O que nós rezamos no nosso terço. A ascensão de Jesus e a assunção de Nossa Senhora. Assunção porque Maria ela foi elevada por graça e privilégio de Deus. Ascensão de Jesus porque subiu aos céus com sua própria virtude e poder. Maria é da raça humana, portanto, é a Assunção. O Papa Francisco, falando sobre a Assunção, naqueles dias, Maria corria em direção a uma pequena cidade próximo a Jerusalém para encontrar Isabel. Hoje, a contemplamos na sua estrada em direção a Jerusalém Celeste para encontrar, finalmente, o rosto do Pai e rever o rosto de seu Filho Jesus. O Santo Padre destacou que a Virgem, muitas vezes na sua vida terrena, havia percorrido áreas montanhosas até a última dolorosa estação do Calvário, associada ao mistério da paixão de Cristo. Agora, havemos chegar à montanha de Deus, vestida como o sol, com a lua sob seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas, e atravessar os limites da pátria celeste. Santa Maria, indicou o Papa, foi a primeira a acreditar no Filho de Deus e é a primeira a subir aos céus em corpo e alma. Inicialmente, acolheu e tomou conta de Jesus, quando ainda era criança, e é a primeira a ser acolhida pelos braços de seu Filho, para ser levada ao reino eterno do Pai. Maria sobe aos céus, para que na glória possa derramar graças sobre todos os que a invocarem sobre a terra. Ela, que é corredentora do gênero humano, pois compartilhou os sofrimentos de seu Filho, seguindo-o até a morte. No livro A Mística Cidade de Deus, diz o relato que Maria, ela quis passar pela morte. Seu Filho Santíssimo, segue o relato, seu Filho Santíssimo deu-lhe a bênção e na presença da comitiva celestial disse-lhe estas palavras: minha Mãe caríssima, a quem escolhi para a minha habitação, chegou a hora em que passareis da vida mortal e do mundo a glória de meu Pai e minha, onde vos está preparado, à minha direita, o lugar que gozareis por toda a eternidade. Como vos fiz entrar no mundo, livre e isenta de culpa, também ao sair dele, a morte não tem licença, nem direito de vos atingir. Se não quiserdes passar por ela, vinde comigo e recebereis a glória que tendes merecido. Meu Filho e Senhor, suplico-vos que vossa Mãe e serva entre na eterna vida pela porta comum da morte natural, disse a Virgem Santíssima. Como os demais filhos de Adão, vós
meu verdadeiro Deus, a padecestes, sem obrigação de morrer. Justo é que, tendo procurado vos seguir no viver, eu vos acompanhe também no morrer. Jesus, o nosso Salvador, aprovou o sacrifício e vontade de sua Mãe Santíssima. Aqui falamos em sofrimentos. Na semana passada, eu fui convidada para participar de um culto de uma nova igreja, com 1 ano de vida, né? Quase igual comparado à nossa, que tem mais de 2.000 anos. E a pessoa que fundou a igreja, ela estava me convidando. Dizia que as pessoas estavam conseguindo muitas vitórias e revelações. É claro, eu creio no poder da fé. Eu creio nos milagres. Eu creio que Deus pode agir no impossível da nossa vida. Eu creio também no poder da oração. Não é verdade? Quantas pessoas que nós colocamos aqui em nosso grupo, na intercessão, pedindo orações, porque nós cremos no poder da oração. Mas também eu creio que há sofrimentos que Deus permite nessa vida e são necessários. Basta olharmos para Jesus, o inocente. Basta olharmos para sua mãe, Nossa Senhora, os anjos que todos eles foram provados. Então eu acredito que há sofrimento que Deus permite nesta vida e são necessários para a nossa salvação e também para que nós possamos unir nossos pequenos sofrimentos com os de Jesus para a redenção do mundo, como aconteceu com Maria. Então, se eu vou num lugar somente para fugir da minha cruz, ou querer saber do meu futuro, ao invés de louvar e adorar ao meu Deus e Criador, eu acho que algo está muito errado. Nós vemos também que muitas novas religiões, a pregação mais consistente em todas elas é apagar da mente dos seus fiéis o nome de Maria, a mãe de Jesus, a mãe da humanidade. Podem ter todas as divergências entre si. Se você for em várias, cada um está pregando uma coisa de uma maneira diferente. Elas podem ter muitas divergências, mas há um ponto em comum. Tirem Maria de suas vidas. Ela é uma mulher qualquer, como eu ouvi certa vez. Quando eu ouço isso, eu fico imaginando. Vai alguém lá, imagina Jesus sentado no trono e olhando para ele e fala olhando para Jesus que Maria é uma mulher qualquer. São Luís Maria de Montfort dizia: quero me ater aqui, no campo espiritual e não teológico, onde o demônio, sujo que é, instaurou na humanidade o tempo da apostasia. O que é isso? O esfriamento e abandono da fé. Pois por essa via ele julga que vencerá a descendência da mulher. Como se engana, diz o santo. Amados marianos, é tempo de nos acorrentarmos à Imaculada, de sermos como criança, com medo, que se esconde na barra da saia da mãe, de se esconder no manto de Nossa Senhora, pois esses tempos são os últimos, diz o santo. Estamos na última hora, e isso a própria Imaculada
nos alerta em suas aparições. Eu falei de várias novas religiões que estão surgindo em todo lugar, né? Às vezes numa rua a gente vê 3 garagens, são 3 novas igrejas. Mas eu não me refiro às igrejas evangélicas tradicionais. Um grupo de teólogos luteranos da Alemanha publicou, um tempo atrás, um texto intitulado Manifesto de Dresden, na revista Spiritus Domini, onde questionam a atitude dos cristãos evangélicos que ignoram os milagres que acontecem em locais marianos, como Lourdes e Fátima, e por isso acabam ignorando a própria Virgem Maria. O documento pergunta: por que um cristão evangélico pode ter o direito de ignorar tais realidades pelo fato de se apresentarem na Igreja Católica e não na sua comunidade religiosa? Tais fatos não deveriam, ao contrário, levar-nos a restaurar a figura da Mãe de Deus na Igreja Evangélica? O texto luterano afirma que as curas em santuários marianos devem receber credibilidade, pois sabemos, ou deveríamos saber, que as curas de Lourdes e Fátima são examinadas com elevado rigor científico por médicos católicos e não católicos. O manifesto afirma que seria o cúmulo da tolice ignorarmos a voz de Deus, que fala ao mundo pela mediação de Maria, e dar-lhes as costas unicamente, porque Ele Deus, porque Ele faz ouvir sua voz através da Igreja Católica. O que o demônio não quer, diz São Montfort, é um coração mariano. Isso ele detesta, mais que tudo, pois toca no ponto central de sua queda: servir e se submeter a uma mulher, que tomaria seu lugar no céu, como a maior criatura de Deus. Isso é um fim, isso é o fim para ele. Na mensagem AVVD, de 17/8/1990, a mensagem AVVD, algumas pessoas são novas, e para o outro grupo de catequese, AVVD é a verdadeira vida em Deus. São as revelações de Jesus à Vassula. Na mensagem deste dia, Jesus diz: muito embora eu fale abertamente às nações, elas continuarão a não me ouvir. Vem, toma tua cruz e segue-me. Eu abençoo cada passo que tu dás. Jesus nos diz para tomarmos nossa cruz e segui-lo. E seremos abençoados por Jesus em cada passo que dermos. Isso não é bom? Isso não é melhor do que ficarmos em lugares estranhos, andando por aí, bisbilhotando sobre nossa vida futura? Falado por pessoas de pouca sabedoria, que dizem que o Espírito Santo está fazendo revelações, ou pior ainda, às vezes o demônio usa essas pessoas e fala pela boca delas para enganar e confundir. Certa vez eu indaguei esta mesma pessoa do convite:
que havia ido num outro culto, porque um outro pastor havia feito revelações para todo mundo que estava lá. Segundo ela, ela disse: todo mundo foi revelado. Aí eu perguntei, eu fiz uma observação. Você disse que foi no culto e todo mundo teve revelações de suas vidas. Para mim, isso não é culto evangélico, e sim uma espécie de cartomante evangélico, onde as pessoas vão apenas para saber sobre seu futuro. Ela olhou para mim e se calou. Muitas coisas não compreenderemos nessa nossa vida. Por mais sábio que tenha um doutor, uma pessoa sábia, não consegue revelar todas as coisas ou explicar por que acontece isto ou aquilo, por que acontece dessa forma ou da outra. Há muitos mistérios que pertencem apenas a Deus. Aquele que cuida das aves do céu e cuida muito mais de nós. Então o que devemos fazer para sermos como criancinhas? Não foi isso que Jesus disse? Que nós temos que ser como criancinhas para poder entrar no reino dos céus? O que podemos fazer quanto a isso? Diz no livro Imitação de Cristo: persevera, pois, na fé, firme e simples, e chega-te ao sacramento com profunda reverência. E quanto ao que não podes compreender, encomenda-o tranquilamente a Deus onipotente. Deus não te engana, mas se engana quem demasiadamente confia em si mesmo. Deus anda com os simples, revela-se aos humildes, dá inteligência aos pequenos, abre o sentido às almas puras e esconde sua graça aos curiosos e soberbos. É do livro Imitação de Cristo. Esse livro era um livro de cabeceira de muitos santos, depois da Bíblia. Foi o mais lido. Deus anda com os simples, revela-se aos humildes, dá inteligência aos pequenos, abre o sentido às almas puras e esconde sua graça aos curiosos e soberbos. A razão humana é fraca e pode enganar-se, mas a fé verdadeira não se pode enganar. Bem-aventurada a simplicidade, que deixa os caminhos dificultosos das discussões para andar no caminho plano e firme dos mandamentos de Deus. Muitos perderam a devoção porque quiseram investigar coisas muito altas. O que se exige de ti é fé e inocência, não sublime inteligência, nem profundo conhecimento dos mistérios de Deus. Maria Santíssima é um modelo de humildade, por isso é o terror dos demônios. Caíram por orgulho, os demônios caíram por orgulho e soberba. Maria, ao contrário, é a humildade. O primeiro ato de humildade é o ter baixo conceito de si. E Maria teve sempre tão modesta opinião de si própria, que posto que se visse cheia de graças, contudo, segundo foi revelado a Santa Matilde, não se preferiu jamais a ninguém, lembrando-se de que tudo era dom da liberalidade divina. Ou seja, tudo era dom de Deus. Podemos ver na oração do Magnífica, não é?
Outro ato de humildade é ocultar os dons celestes. Pois bem, Maria Santíssima quis encobrir mesmo a São José a graça de ter sido feita mãe de Deus, apesar de que a manifestação parecia necessária para livrar o pobre esposo das suspeitas, que podia formar acerca de sua pureza, vendo-a grávida, ou ao menos para tirar a confusão que a ignorância do mistério lhe devia causar. A Santíssima Virgem tinha sempre o conceito mais baixo de si mesma, ocultava os seus dons celestes e suportava com resignação todas as humilhações e desprezos. A Divina Mãe, imitando Jesus Cristo, resiste aos soberbos e comunica suas graças aos humildes. Na mesma mensagem à VVD, foi postada ontem, ontem, acho que foi ontem, o pequeno grupo de oração tinha tentado diversas vezes convidar padres e arquimandritas conhecidos, mesmo monges muito conhecidos, monges, que conhecem a tradição, sabe como as maneiras que Deus se revela à humanidade. Foram convidados, mas cada um apresentou as suas desculpas para não estar presente e não mostravam interesse algum pelas mensagens do Senhor. Foram apenas muito educados e só. E o que disse Jesus a Vassula sobre isso? Eu não preciso dos filósofos e sábios do vosso tempo, e tampouco dos mestres. Eu preciso da fraqueza, da pobreza, da simplicidade. Vedes, estão a chegar os dias em que porei a minha lei nos vossos corações. Numa mensagem de Nossa Senhora, Rainha da Paz, ela nos diz: sua alma está inquieta. Ela diz a nós, seus filhos: sua alma está inquieta porque o espírito está fraco e cansado de todas as coisas terrenas. Ela quer nos encaminhar pelos caminhos que nos conduzem à vida eterna, à nossa salvação. Ela, que já está no paraíso de corpo e alma. Nossa Rainha, que é ao mesmo tempo nossa Mãe. Uma medianeira, onipotente, junto ao soberano mediador. Uma advogada junto ao Redentor, que nenhuma graça lhe pode negar. E o que mais atrai o coração do Rei em Maria? A humildade. Jamais poderemos ser verdadeiros filhos de Maria e gozar suas liberalidades maternais se não somos humildes. Não há dúvida que para nossa natureza corrompida pelo pecado, não há talvez, como diz São Gregório Niceno, virtude mais difícil de praticar, exceção feita da castidade, como a virtude da humildade. Padre Baltazar Alvarez dizia: o tempo das humilhações é o tempo de adquirirmos tesouros, de merecimentos. Ganharemos talvez mais aceitando em paz um desprezo do que jejuando 10 dias a pão e água. São Bernardo nos exorta: se não podes imitar a virgindade da humilde, imita a humildade da Virgem. Um fato que passa longe disso
foi o que presenciei pela televisão, assistindo alguns Jogos Olímpicos. Eu vou pontuar um. A premiação do salto com vara masculino aconteceu nesta terça, com a consagração do brasileiro Thiago Braz, novo campeão e recordista olímpico, e o francês, que foi vaiado ao subir para receber a medalha de prata. Lavillenie foi novamente vaiado pelos espectadores no estádio olímpico. Ele não aguentou. E enquanto o hino nacional brasileiro era executado, caiu no choro. Com todas as honras ao nosso campeão, que é o 3º sargento da Força Aérea Brasileira, com certeza, muito esforçado, treinou muito e mereceu essa medalha. Mas a atitude de vaias de um povo que deveria ser, no mínimo, hospitaleiro. Ali não havia inimigos, apenas adversários. Mas a realidade que temos visto são partidos políticos, não é? Dividindo pessoas entre negros e brancos, cotas raciais, pobres e ricos, deste partido e daquele, homens e mulheres. Já vi mulher subir no palanque e falar: nós mulheres, que somos isso e somos aquilo. Não existe nós mulheres, existe nós brasileiros. Mas há certas pessoas que fazem questão de classificar por castas. E assim vamos em frente. Como se não fôssemos filhos, todos filhos de um mesmo Pai que está nos céus, e onde devemos uns aos outros respeito e compaixão. Somos irmãos, é isso que somos. Não há brasileiros, franceses, italianos. O nosso Papa é argentino e agora na Itália? Por que essa divisão? Por que essa vaia? Por que essa raiva? Muitos cristãos ali, com certeza, muitas pessoas vaiando, depois vão nas suas igrejas, nos seus cultos. Não tinham atitudes nem de cristão mornos, que é a pior coisa que tem. Nem essa atitude eles tiveram. Isso ao lado de crianças e adolescentes, que já crescem aprendendo a separar. Vamos derrotar todos, porque só pode haver um ganhador. É a lei da exclusão em todas as formas. Não digo aqui sobre as competições, que nós temos que ensinar as crianças a praticar o esporte, a competir e aprender a perder. Sim, faz parte. Estou falando aqui sobre o respeito humano ao esportista, que somente ele sabe o que passou para chegar a uma fase dessas. Isso não é humildade de um povo, é orgulho e soberba e vergonha para mim e para muitos brasileiros. Nós temos muito que aprender com Maria. Se não for pela virtude da humildade, ao menos pela educação, de termos atitudes dignos de filhos e filhas de uma rainha terrena e celeste. Esse atleta francês ainda agradeceu ao nosso atleta pelo apoio que este deu a ele. Ele postou em sua página do Facebook, 2 pontos.
se sentir humilhado em um pódio olímpico. Eu não pensei nunca viver isso, porque na pista há o respeito esportivo. Mesmo que as pessoas dizem, obrigado Serguei e Tiago, por me mostrares o belo e verdadeiro, ao lado do nosso fabuloso desporto, um francês, que veio de uma pátria que já passou por tantos sofrimentos. Vimos as tragédias, as mortes, as lágrimas, e ele diz, obrigado a todos que me apoiam. Muito obrigado. Maria é humilde. Por isso, dizem os exorcistas, o demônio, pai de toda soberba, treme quando ouve o nome dela. O terror do demônio já nos diz São Luís Maria Montfort, no Tratado da Verdadeira Vida em Deus. No Tratado da Verdadeira Devoção. Armai-vos, pois, com estas armas de Deus. Armai-vos do Santo Rosário, e esmagareis a cabeça do demônio, e vivereis tranquilos contra todas suas tentações. Daí vem que o rosário, mesmo o objeto material, seja tão terrível ao diabo, que os santos se tenham servido dele para encadear o demônio e expulsá-lo do corpo dos possessos, segundo testemunham várias histórias. É o Santo Rosário, irmãos. Aí está a chave. Por fim, leia o relato do próprio demônio obrigado por Nossa Senhora após pedido de São Domingos, que na ocasião pregava o rosário e teve que enfrentar o demônio em um jovem possesso, após ter o rosário envolto em seu pescoço. O jovem disse assim, como descreve a história a seguir. Disse o demônio, Domingos, nós imploramos, pela paixão de Jesus Cristo e pelos méritos de sua mãe e de todos os santos, deixe-nos sair desse corpo, sem que falemos mais, pois os anjos responderão sua pergunta a qualquer momento. São Domingos ajoelhou-se e rezou a Nossa Senhora para que ela forçasse os inimigos a proclamarem a verdade completa e nada mais que a verdade, como fazem os exorcistas. Mal tinha terminado de rezar, viu a Santíssima Virgem perto de si, rodeada por uma multidão de anjos. Ela bateu no homem possesso, com um cajado de ouro que segurava e disse, responda ao meu servo Domingos, imediatamente. Então os demônios começaram a gritar, ó vós que sois nossa inimiga, nossa ruína e nossa destruição, por que desceste do céu só para nos torturar tão cruelmente? Ó advogada dos pecadores, vós que os tirais das presas do inferno, vós que sois o caminho certeiro para o céu, devemos nós, para o nosso próprio pesar, dizer toda a verdade e confessar diante de todos quem é a causa de nossa vergonha e nossa ruína. A Mãe de Jesus Cristo é toda poderosa e ela pode salvar seus servos de caírem no inferno. Ela é o sol que destrói a escuridão de nossa astúcia e sutileza. É ela que descobre nossos planos ocultos, quebra nossas armadilhas e faz com que nossas tentações fiquem inúteis e sem efeito. Está claro como o sol, que sobre a cabeça da Imaculada
Ela é o terror dos demônios. Cada vez que nossas vozes rezam Ave Maria, o inferno ouve, a mulher nos esmagará a cabeça. Cada vez que cantamos cheia de graça, o inferno imagina, para nós só resta a desgraça eterna. Cada vez que pedimos, o Senhor é convosco, o inferno é obrigado a aceitar. Nunca mais veremos a Deus. Quando rezamos, bendita sois vós entre as mulheres, o inferno se obriga a aceitar. Seremos malditos por toda a eternidade. Perdemos a herança do céu e não voltaremos para lá. Cada vez que rezamos, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, o inferno brama de ódio. Eis a geração da mulher que nos irá derrotar. Quando nós declaramos Santa Maria, o inferno se contorce e uiva. Perderemos a batalha. Quando nós dizemos Mãe de Deus, eles pensam e gemem, somos filhos das trevas. Quando enfim suplicamos, rogai por nós, pecadores, brada o abismo, e nós somos derrotados por causa de nosso orgulho. Sim, todas as vezes que tal geração fala mal dessa mulher, torna-se estar presente, torna-se esta gente nossa aliança para o abismo sem fim. Se pudéssemos amar, amaríamos uma pessoa que esqueceu a mãe do Verbo. Mas estas serão mulas, servindo ao próprio inferno, diz os demônios. Sim, é essa mulher que é o nosso terror para sempre. No fim de sua vida terrena, quando os anjos principiaram a música, Maria Santíssima reclinou-se no leito. A túnica ficou-lhe como que unida ao corpo. As mãos juntas, olhar fixo em seu Filho Santíssimo, e toda abrasada na chama de seu divino amor. Quando os anjos chegaram àqueles versos do capítulo 2 dos Cânticos, levanta-te, apressa-te, minha amiga, pomba minha, formosa minha, e vem, que o inverno já passou. A estas palavras, ela pronunciou aquelas de seu filho na cruz. Em tuas mãos, Senhor, encomendo meu espírito. Cerrou os virginais olhos e expirou. A enfermidade que lhe tirou a vida foi o amor. O poder divino suspendeu a ação miraculosa com que ele conservava as forças naturais para não se consumirem no ardor sensível que lhe causava o fogo do amor divino. Cessando esse milagre, o amor produziu seu efeito, consumiu a umidade radical do coração e assim lhe faltou a vida. Do livro Nossa Senhora Fala. Mensagem de São Gabriel Arcanjo. Meus irmãos,
Eis-me aqui, por encargo da minha rainha. Sou o arcanjo Gabriel e venho até vós no exercício de uma missão muito particular. Amanhã, no paraíso, festeja-se do modo mais solene o dia em que eu mesmo fui enviado pelo Eterno Pai a uma humilde virgenzinha para perguntar-lhe se desejaria aceitar ser mãe de seu filho, que deveria fazer-se homem. Esta mensagem foi do dia 24/3/1970. Todo o paraíso está em festa, mas eu, o anjo do anúncio, sinto o particular dever de vos transmitir uma parte dessa alegria que toda alma em graça saboreará mais intensamente. Irmãos queridos, eu fui o primeiro a trazer a Maria essa saudação, que vós ides repetindo muitas e muitas vezes ao dia. Ela mesma era a repetição daquilo que o Eterno Pai lhe dirigia, e foi, depois, a saudação que o seu Jesus lhe ia repetindo com tanta doçura, e que José proferia com particular devoção e humildade. Também os homens de todos os continentes e de todos os tempos vão repetindo uma tal saudação, mas poucas são aquelas que chegam ao coração de Maria, como a própria saudação de seu Filho Jesus. Vós deveis desagravar as muitas invocações que se fazem em vão, que não partem do coração e que são um escárnio para ela, que bem merece todos os louvores dos homens, dos anjos e dos santos. Sejam, pois, as vossas Ave-Marias como esse cântico que ressoa no paraíso, para recordar o poder e a grandeza de tão amável Rainha, que pela sua beleza e pela sua bondade faz felizes todos os santos do céu. Irmãos, eu quero ensinar-vos a rezar, para que a vossa oração suba como suave perfume ao trono de Deus, e para que seja eficaz tanto para vós como para os outros. Eis então como deve ser o vosso comportamento. Agrada-vos ver nas vossas igrejas os vossos anjos em atitude de adoração? Pois bem, eis a primeira coisa que deveis fazer: pôr-vos na presença de Deus. Deus é grande e enche o mundo. Por onde quer que estendais o vosso olhar, aí estará Deus. Vós não o vedes, mas sabeis muito bem que Ele existe, e tanto vos basta. Seja, pois, o vosso comportamento igual aos dos santos anjos, os quais se inclinam e cobrem o rosto na sua presença, conscientes da sua grandeza. Depois, volvei um olhar para dentro de vós próprios e vede a vossa maldade e dizei ao Senhor: Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
Bastariam estas palavras para atrair sobre vós o olhar cheio de amor do Deus uno e trino que está diante de vós. Mas volvei depois um olhar à vossa volta, pensando em todos os habitantes da terra, que esperam pela vossa ajuda, e direis ao Senhor: Senhor, amo-vos, salvai os meus irmãos, e fazei tudo isto com a Mãe Celeste. Rezai com ela, por meio dela e nela, pois as suas orações são as mais aceitas e agradáveis a Deus, depois das de Jesus. Deveis saber que tudo quanto ofereceis ao Pai, por meio de Maria, vai diretamente a Jesus, e Ele mesmo faz esta preciosa oferta, confirmando-a com os seus próprios méritos. Ensinei-vos, pois, como deve ser a vossa oração. Fazei dela um verdadeiro tesouro, e ficai sabendo que a oração é o mais belo dom que o Senhor vos terá feito, pois com ela Ele mesmo vos permite que vos ponhais em comunicação, ao contato com Ele, sabedoria, bondade, misericórdia e amor infinito. Irmãos, saúdo-vos. Estarei convosco sempre que rezardes aqui, para repetir, uma vez mais e sempre, essa saudação que alegrou o mundo e fez feliz o próprio paraíso.